Hoje eu gostaria de convidar os irmãos a abrir o Salmo de número 23. E o texto da palavra do Senhor que nós vamos meditar, do Salmo 23, é um texto bem conhecido. Eu estava observando o meu relatório de pregações, e o primeiro domingo de culto não presencial, de transmissão online, eu preguei no texto de João, de Jesus, o bom pastor. E hoje a gente volta a falar sobre o pastoreio do Senhor, nesses tempos difíceis, nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que nós, enquanto igreja, vivemos uma transição pastoral, para nos trazer à memória que, de fato, o Senhor é o nosso pastor. E o Salmo 23, ele começa de um jeito que eu acredito que quase toda a população brasileira deve saber de cor, pelo menos esse primeiro verso, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E às vezes, inclusive, isso é repetido quase como um mantra, quase como uma frase de efeito, né? Então você vai passar por um momento difícil, aí você lembra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você vai caminhar por alguma situação complicada, e aí você lembra, então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai viver tempos de pandemia, de isolamento social, tempo em que a gente está distante uns dos outros, ou tempo em que a igreja vai sofrer uma transição pastoral, e aí você lembra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por vezes a gente tem a nítida impressão de que as pessoas entendem esse texto de forma equivocada. Tem alguém me ligando, e eu tenho certeza que não é membro da igreja, é alguém que não acompanha as nossas transmissões do culto pela internet. Me desconcentrando aqui, eu vou tirar o celular do Vibra para não ficar me atrapalhando. E aí o que acontece? A gente tem a questão de que nós somos, de fato, ovelhas do Senhor. E até, inclusive, como foi cantado pelo próprio Primícias, que o Senhor, de fato, é o nosso pastor. Mas as pessoas, como eu estava falando, elas repetem isso de forma errada. Elas ficam colocando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, às vezes quase como um mantra daquela ideia equivocada de teologia da prosperidade, de que eu posso, eu quero, eu posso, eu consigo, né? Como se eu vou tentar o que eu consegui e eu vou poder todas as coisas. É como se fosse assim, eu posso, né? Então, é igual aquela história do posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então dá a ideia quase de super crentes, quando a gente sabe que, na verdade, o texto ele não fala sobre isso. E a primeira ideia presente no texto é que o Senhor é o nosso pastor. E quando a gente fala sobre o pastoreio do Senhor sobre as nossas vidas, eu até mencionei sobre isso no culto do dia 22 de março, na nossa primeira transmissão pela internet, que para a gente a figura de pastor e ovelha ela não é uma coisa que fala muito da nossa realidade. Porque quando a gente fala de pastor e ovelha, normalmente a gente pensa de pastor e ovelha, né? Pensa de pastor de igreja e rebanho. Mas, na verdade, aqui é da realidade do homem do campo. O cultivo de ovelhas naquela região é muito comum, né? Então, eles não têm gado normalmente por lá, e aí a ovelha é um dos animais, os animais de criação, como a gente chama, eles são muito comuns naquela região. E a figura do pastor é exatamente daquele que está lá, do pastor guiando o seu rebanho, do pastor de ovelhas, aquele que cuida do seu rebanho. Até o texto lá de João, ele faz uma analogia entre o pastor de ovelha e o mercenário, o bom pastor e o mercenário. E aqui ele vai falar então que o Senhor é que é o nosso pastor. E sabe o que é interessante? E aí a primeira questão é que eu não devo colocar o Senhor como o pastor do meu pai, o pastor da minha mãe. O Senhor é o pastor daquelas pessoas lá. O Senhor é o pastor de quem quer que seja. A primeira realidade presente nesse texto é a convicção de que o Senhor é o meu pastor. Mas não adianta eu querer que o Senhor seja o meu pastor somente no tempo da tribulação. Somente naquele momento de pandemia em que eu digo assim, pronto, eu não tenho o que fazer, eu não sei quando tudo isso vai passar, eu fico vendo a situação como está complicada, eu fico vendo o noticiário, e até, vou deixar aqui uma dica, eu optei por me informar sobre as situações do coronavírus no site da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, por exemplo. Porque em cada local do mundo está vivendo o seu momento diferente. E em cada momento do Brasil, a gente também vive um momento diferente. E às vezes a gente fica vendo tanta coisa aí fora que a gente tem que ficar atento, inclusive, da forma como as coisas têm acontecido. O mais importante, sinceramente, para a gente aqui, Igreja Batista Plenitude, é o que tem acontecido no nosso estado. E para mim, eu confesso, para mim, uma das informações mais importantes que eu olho é a questão da taxa de ocupação dos leitos, né? Porque eu acredito que um dos maiores problemas que essa pandemia pode
pôde e poderá, dependendo do local onde esteja acontecendo, causar exatamente a questão da carência de leitos. E eu fiquei assim com o coração bem legal quando falou que na rede pública aqui tinha, sexta-feira, 500 leitos disponíveis. Ele está pensando em devolver algum dos leitos exclusivos de Covid. Então, é sinal que a gente aqui está vivendo um certo grau. Mas a gente olha para situações como essa e a gente vê então que o Senhor é o meu pastor. E a gente tende a querer abraçar o pastor naquela figura do cuidado, naquela figura do pastor que ama as suas ovelhas, que vai em busca da 100ª ovelha que estava perdida, que deixa as 99 no aprisco. Então a gente olha muito na ideia do sentido do cuidado. Mas a gente também a gente deve lembrar que a ovelha é aquela que é guiada pelo seu pastor, é aquela que segue o seu pastor durante o momento. Então a ovelha, para você ter uma ideia, inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco no texto, ela vai seguir a orientação do seu pastor. Então a gente não pode querer, e sim, é muito bom saber que o Senhor é o meu pastor. É muito bom saber que o Senhor cuida de mim. É muito bom saber que o Senhor tem cuidado de nós. É muito bom saber que o Senhor não nos desampara. É maravilhoso saber todas essas coisas. Mas a gente não pode querer o Senhor somente como o pastor, para cuidar na hora da dificuldade e para a gente virar as costas e viver do jeito que quiser na hora da bonança. O que o texto vai nos desafiar é que, de fato, a gente precisa colocar primeiramente o Senhor como nosso pastor. E para colocar o Senhor como nosso pastor, é fundamental, de fato, colocar o Senhor, nosso Deus, como o nosso Senhor, como o Senhor da minha vida. Então, antes de qualquer coisa, das coisas boas que esse texto fala sobre a figura de ter o Senhor como pastor, o primeiro elemento fundamental é que o Senhor precisa, de fato, ser o meu Senhor. Eu preciso, de fato, ser parte do rebanho do Senhor. Eu preciso ser parte do povo de Deus para poder usufruir das benesses de ser cuidado por esse bom pastor. Não adianta eu querer imaginar que vou viver com o cuidado do pastoreio desse pastor maravilhoso que é o Senhor, se eu não estiver de fato disposto a ter a minha vida dedicada e entregue nas mãos dele. A ovelha, o animal, ele não tem opção, ele é comprado por ali, ele nasce naquele rebanho e ele tem aquele pastor a quem ele é o dono dele, o dono da ovelha. Mas a gente é, então, através da palavra do Senhor, a gente, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, o Senhor nos alcança e nos traz para o seu aprisco. Mas às vezes existe muita ovelha rebelde que não quer viver no aprisco do Senhor e que só quer buscar o Senhor na hora da aflição. Então é fundamental para que a gente de fato possa ser ovelha do Senhor, que a gente esteja com o coração entregue nas mãos dele, em cada momento, em cada dia. E a segunda verdade do texto é que nada me faltará. E aquela ideia de nada me faltará pode trazer uma ideia justamente distorcida que eu estava mencionando agora há pouco. Aquela impressão de que eu não vou ter falta de nada porque Deus vai me dar tudo. Aquela ideia de que eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, eu sou filho do rei. Então, eu sou uma pérola preciosa. Eu tenho uma música, até que eu estava me lembrando aqui agora, fugiu o nome do negócio da música, mas é que você é raridade, entendeu? Você é raridade, você é uma preciosidade do Senhor. E não é disso que esse texto está falando. A verdade do propósito de Deus através desse texto é que, sendo o Senhor o nosso pastor, o Senhor não vai nos faltar, porque nós temos o Senhor como nosso pastor, nós não vamos sentir falta de nada. Isso quer dizer, na verdade, da suficiência em Cristo, da suficiência no Senhor. No original, inclusive, a ideia mais presente aqui, mais literal do texto seria: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. E aí a gente pode entender como que eu não vou ter falta de nada, porque o Senhor supre as minhas necessidades. Não é porque Ele me dá tudo, mas é porque, tendo o Senhor, eu tenho de fato tudo, porque eu tenho o Senhor. E o Senhor que é o meu pastor, o Senhor que tem cuidado de mim, o Senhor que me guarda de todo mal, o Senhor que protege a minha vida, o Senhor que me sustenta. E eu tendo o Senhor, eu não vou ter falta de nada. Isso diz muito respeito à forma como a gente tem olhado os bens materiais da gente. Porque normalmente quando a gente vai falar que tem sentido falta de coisa, a maioria das vezes as pessoas estão falando de coisas financeiras, de olhar e querer que o Senhor nos dê coisas. O Senhor nos dá aquilo que a gente precisa, não exatamente aquilo que a gente quer, porque às vezes a gente quer mal, a gente pede mal. E o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará, porque de fato o Senhor nunca vai nos fazer falta, nunca vai nos faltar. E tendo o Senhor, como diz aquele cântico, eu tenho Cristo, eu tenho tudo, estou satisfeito. É a ideia mais forte presente aqui no sentido de nada me faltará, é que tendo o Senhor eu não vou ter falta de nada.
E aí ele diz então que ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aí, você lembre que a ideia é que aqui dá de fato a ideia do descanso. Né? Tanto ele fala, me faz repousar em pastos verdejantes, quando leva para junto das águas de descanso. Né? Então você imagine para uma ovelha chegar naquele pasto verdejante. E aí, quando eu já disse isso aqui uma vez na nossa igreja, que é interessante que quando a gente imagina a ideia do pastos verdejantes, a gente imagina logo aquela ideia do Goiás ali, daquelas criação de gado com um monte de verde, assim, aquela coisa verde assim, enorme, um monte de verde, e aí a gente fica imaginando ali a ovelha chegando naquele pastos verdejantes. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a realidade do Oriente Médio, a gente sabe que não é disso que o texto está falando, porque pasto verdejante lá não é uma coisa que, não essa percepção. Então, inclusive, para a igreja, aqui a ideia de repousar em pastos verdejantes, a ovelha, para chegar ao pasto verdejante, ela não consegue dar conta de encontrar isso sozinha. Ela precisa da orientação do seu pastor. O pastor é que sabe onde encontrar o pasto verdejante. Não é igual lá, de repente, uma criação lá no Goiás, que você abre a porteira e está lá um monte de pasto verdejante para a ovelha escolher onde ela vai se alimentar e depois voltar. E a água de descanso, também a água é um elemento de muita falta naquela região. A ideia, então, é que eu para encontrar o que eu preciso, e a ovelha, para viver, ela precisa do pasto, para viver, ela precisa da água, e aqui não está falando de qualquer pasto, mas pasto verdejante, de água de descanso, para uma água tranquila, como dizem algumas outras versões. A ideia é que a ovelha, para chegar nesse local, ela precisa do Senhor. E aí vai muito contra aquela ideia da ovelha rebelde, da gente querer achar que a gente vai encontrar tudo que a gente quer, que a gente vai alcançar os objetivos da gente, que eu vou lutar e eu vou conseguir tudo na vida. A gente aprende em textos como esse do Salmo 23, que a nossa vida precisa estar depositada nas mãos do Senhor, que a nossa confiança precisa estar depositada nas mãos dEle, que só Ele de fato é o nosso pastor, que Ele não nos faltará, e que a gente pode então descansar, repousar e encontrar descanso com a nossa vida depositada de fato nas mãos do Senhor. Desde março nós vivemos a nível de Brasil, porque de mundo há mais tempo, algum tempo difícil. É tempo de isolamento, tempo de dificuldade financeira para muitos, tempo de tantas dificuldades pela frente. Alguns dos nossos membros da igreja, na verdade, várias pessoas da nossa igreja já enfrentaram o Covid-19. Né? Então, a gente olha para a situação e a gente pode temer. E a gente vai ter dificuldade de olhar para o futuro, a gente pode se sentir inseguro. E aí, quando a gente lembra que não são as circunstâncias que vão nos levar para os pastos verdejantes, não é o acaso que vai me conduzir para um pasto verdejante ou para uma água de descanso, é o Senhor que é o meu pastor. Então, quando eu olho para todo o panorama mundial onde a gente está vivendo hoje, que de incerteza, será que um dia a gente vai voltar, não sei o quê, né? O pessoal fala muito sobre novo normal. Olha, eu confesso para vocês, eu nunca pensei na história de novo normal, não. Eu acho que o novo normal que pode acontecer é só o pessoal ter mais cuidado na hora de tossir e ter mais higienização com as compras, com alguma coisa desse sentido. Mas mundo é mundo, as pessoas são as pessoas e elas continuarão do mesmo jeito. Ninguém se tornou uma pessoa melhor por causa da situação que mudou do mundo. Nós podemos nos tornar pessoas melhores por ação da atuação do Senhor na nossa vida, isso sim, eu acredito. Mas a mudança da sociedade para uma sociedade melhor e mais altruísta por causa da pandemia, isso não existe, gente. Infelizmente, o ser humano, ele é mau. O nosso coração, ele é mau. Só realmente o coração regenerado, transformado pelo Senhor, é que pode nos dar a mudança necessária. E aí sim, quando a gente olha para circunstâncias difíceis, a gente pode temer. A gente pode ficar assustado e aí saber, meu Deus, será que eu vou encontrar o pasto verdejante? Será que eu vou encontrar as águas de descanso, as águas tranquilas? E aí a grande questão é que a nossa vida precisa estar... E aí quando a gente fica ansioso, quando a gente pensa que a gente vai ter que encontrar isso. Mas quando a gente aprende a descansar nas mãos do Senhor, seja na escolha do novo pastor da nossa igreja, seja na situação pós-pandemia, seja no dia que virá amanhã, em todas as circunstâncias, quando a gente aprende que é o Senhor que é o meu pastor, que é Ele que me conduz aos pastos verdejantes, que é Ele que me leva para junto das águas tranquilas, a gente não tem o que temer. Porque de fato é Ele quem conduz. E o Senhor é o Senhor da história, o Senhor governa soberano sobre o universo, Ele tem um controle de absolutamente tudo que acontece aqui. E é diante das mãos dEle, é diante do altar do Senhor que a nossa vida está. Não temos o que temer.
A gente pode estar no terreno árido nesse momento, a gente pode estar longe de águas de descanso nesse momento, mas o Senhor é meu pastor, e Ele que me leva para junto das águas de descanso, é Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. Talvez você olhe para a situação nossa e diga assim: pastor, está longe da gente encontrar repouso, está longe da gente encontrar o pasto e a água de descanso. E aí o texto nos convida a lembrar que é o Senhor quem conduz para pastos verdejantes. É Ele que faz repousar assim, é Ele que nos leva para junto das águas de descanso. E no versículo 3, ele diz: refrigera-me a alma. A ideia do refrigério aqui, né, a ideia do alívio, a ideia de você, ufa, né, é como você, por exemplo, sair daqui da igreja, você não, né? Eu sair daqui da igreja daqui a pouco, vou sair por volta de meio-dia e pouco depois que fizer a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, porque não dá tempo de eu ir para casa e transmitir de lá a minha aula, eu faço a aula do gabinete pastoral. Então, saio daqui meio-dia, o carro está no sol desde 8h30 quando eu cheguei aqui na igreja. Então, ele vai estar uma beleza de temperatura. Então, provavelmente, eu vou entrar no carro, vou ficar com calor por um bom tempo, até que, de repente, o ar-condicionado possa dar conta, e aí vai começar a refrigerar, não a alma, mas o corpo. E a gente tem essa sensação, quando, de repente, a gente está, por exemplo, se você tem a oportunidade, eu espero que Deus te livre dessa situação, de andar ali no centro da cidade, num calor danado, num sol forte, de repente você entra dentro de uma loja com ar-condicionado, né, dá uma paz de espírito, dá um refrigério ao corpo, e ele fala sobre o refrigério da alma, é porque a ideia é que você estava com o coração ali atribulado, você estava cansado, lutando ali no tempo seco daquela região do Oriente Médio, e de repente você tem um refrigério ao coração, refrigério da alma. É interessante que quando a gente olha para a palavra do Senhor, né, o sentido de refrigério da alma, trazer tranquilidade ao coração, como você estava aflito com o calor, com a questão, e de repente você entra no ar-condicionado e traz um refrigério, só que não é o do corpo, é o da alma, é o do coração. É de você de repente sentir-se em paz no momento em que você estava ali atribulado e encontra o refrigério, encontra paz. Então, quando a gente olha, inclusive, para a palavra alma no hebraico, ela é traduzida no original pela a mesma palavra que é usada para goela, né? Então, a garganta aqui. Então, imagine, é como se o Senhor estivesse dizendo literalmente aqui, o sentido é da alma, no sentido, porque o hebraico, o bíblico, pelo menos, ele não tem a linguagem abstrata. Então, a palavra aqui para alma é a palavra de goela, garganta. Então, é plenamente perfeito a ideia da garganta ressecada e, de repente, você descansa a garganta e encontra ali um refrigério, você estava ali sedento. E só o Senhor pode suprir de fato. A nossa alma pode suprir as deficiências do nosso coração, pode nos tirar da fadiga do meio do deserto que muitas vezes a gente vive e nos conduzir para junto das águas de descanso, de forma que refrigere a nossa alma. E é o Senhor quem nos guia, e Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor nos guia pelo caminho correto, é o Senhor que nos guia na sua palavra. Nós somos desafiados, enquanto servos do Senhor, a viver tementes ao Senhor, vivendo de acordo com a sua palavra. E o Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, que Ele nos aponta o caminho a seguir. O Senhor nos revelou a si mesmo, Ele nos trouxe a sua palavra. Talvez, se o Senhor não nos tivesse revelado a sua palavra, talvez a gente ficasse aqui enquanto humanidade, ok, eu vejo a criação, eu vejo a perfeição da natureza, eu vejo a perfeição do corpo humano, eu sei que existe um Deus Criador, mas eu não sei como agradecer a esse Deus Criador. Não sei como viver em comunhão, como me relacionar com esse Deus Criador. E Deus é tão maravilhoso que Ele se revelou a nós através da sua palavra. E nós sabemos como o Senhor quer que vivamos. Nós sabemos quem é o Senhor, porque Ele se revelou a nós. E Ele vai não apenas mostrar quem Ele é, mas nos guiar pelo caminho perfeito, pelo caminho correto, o caminho da retidão. Que é um caminho, as veredas de justiça, é um caminho que a gente não consegue viver por conta própria. Nenhum de nós tem condições de obedecer a palavra do Senhor, obedecer os seus ensinamentos, obedecer a sua palavra por conta própria. A gente precisa do Senhor de fato nos guiando, não apenas Ele mostrando o caminho na sua palavra, mas através do seu Santo Espírito que habita em nós. Sabe quantas vezes na vida a gente vai precisar de sabedoria
para tomar a decisão correta, sabedoria para saber como viver, sabedoria para pensar como eu vou proceder nessa situação. Tantas outras vezes a gente vai não precisar de sabedoria, mas talvez precisar de força. Olha, esse desafio da palavra do Senhor é muito difícil. E é exatamente nesse momento em que não apenas a palavra vai mostrar o que a gente tem que fazer, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai nos conduzir, vai nos guiar para viver no caminho agradável ao Senhor. Isso acontece, por exemplo, em situações que a gente sabe biblicamente o que é para fazer, mas tem dificuldade de cumprir. Por exemplo, naquele momento em que a gente é ofendido por alguém de forma muito grave, né, e você está ali com o seu coração extremamente magoado, dolorido, sofrido, e de repente você lembra da palavra do Senhor, que nos diz que se o teu irmão pecar contra ti, você vai lá, repreende com espírito de brandura e tudo mais. E ele fala que nós devemos perdoar uns aos outros, que a gente deve pedir que o Senhor nos perdoe, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E a gente olha, talvez, e diga assim: Senhor, esse desafio da palavra de Deus aqui, de viver segundo a sua palavra, de perdoar essa pessoa, é muito difícil. Então o Senhor, Ele não apenas nos aponta o caminho, mas Ele nos guia nesse caminho. Ele nos dá a força através do Santo Espírito para mostrar como a gente deve agir para de fato poder viver de forma agradável a Ele. Nos guia, mostrando, dando sabedoria, dando entendimento, dando força para poder viver. Porque em muitos momentos na vida, a gente sabe nitidamente na palavra de Deus, está aqui, é simples, é o que tem que ser feito. Eu, por exemplo, preciso perdoar. Por exemplo, não devo mentir, não posso mentir. Por exemplo, se eu prometo uma coisa, eu devo cumprir. São preceitos claros, límpidos da palavra de Deus. Mas às vezes, por exemplo, são situações que envolvem decisões mais complexas. E aí a gente tem que pedir a sabedoria do Santo Espírito de Deus que habita em nós, que nos guia, porque o Senhor não é o pastor apenas que vai nos levar para a água de descanso, para o pasto verdejante, não é a ideia apenas do cuidado, mas a ideia também do guia, de mostrar o caminho que deve ser feito. E nos guia então pela vereda de justiça, por amor do seu nome. E aí no versículo 4, ele vai falar que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso daqui nos ajuda, o versículo 4, o início dele, ele nos faz lembrar exatamente que a ideia de que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não quer dizer que a gente só vai viver tempos bons nessa vida. Não quer dizer isso. E a situação bem clara é que ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, a ovelha do Senhor Jesus Cristo também pode passar pelo vale da sombra da morte. Nós, enquanto criaturas que vivemos aqui neste mundo tenebroso, nós também estamos sujeitos a caminhar por vales sombrios. Seja por uma situação complexa de enfermidade, seja por uma situação terrível no meio ambiente da nossa família, seja por uma situação grave, crise financeira, seja por uma situação de exposto de alguma forma ao perigo. A situação é que a gente passa, sim, por muitos vales sombrios ao longo da nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. A gente passa por isso nessa terra. O mundo jaz no maligno. E a gente está sujeito a isso enquanto vivermos aqui nesse local. E quando ele fala, então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a primeira coisa que esse versículo nos lembra é que a gente está sujeito a andar por vales sombrios durante os tempos em que nós vivemos aqui nesta terra. Alguns vivem pouco tempo, outros vivem muitos mais, mas a gente passa por vales sombrios ao longo dessa caminhada. Mas a verdade do texto não é apenas que a gente passa por vales sombrios, mas é que ainda que eu passe por esses vales, eu não temerei. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A ideia mais forte aqui no texto é: sim, eu posso passar por aflições, sim, eu posso passar por vales sombrios, sim, eu posso passar por dificuldades. Mas o Senhor não nos abandona. Às vezes, dependendo da situação que a gente passa, muitas pessoas podem nos virar as costas. Muitas pessoas podem nos abandonar. Eu já vi situações, né, de pessoas que compartilharam que quando estavam, por exemplo, bem financeiramente, estavam em volta de muitos amigos e passaram, às vezes, por uma grave crise financeira e nessa hora descobriram que tinham poucos amigos. Quando deixaram de ter dinheiro para poder sair, passear ou gastar com outras pessoas, percebeu que poucas pessoas vieram atrás. Isso é muito comum. É muito comum a gente achar que tem alguns amigos
e descobrir que não os tem no momento da aflição, na hora do vale sombrio. Mas a gente deve sempre lembrar que seja qual for o vale sombrio, o Senhor ele não vai fugir, o Senhor não é o mercenário, ele não foge diante da dificuldade. O Senhor é o nosso pastor e é por isso que eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo em todos os momentos da minha vida. Jesus Cristo disse, olha, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O salmista vai dizer, então, que ainda, eu já ia citar o próprio texto que eu estava citando, lá no Salmo 139, ele vai dizer que se a gente subir aos céus, se descer ao mais profundo abismo, para onde a gente for, é ali, a tua mão nos sustentará, nos guiará. Então, a ideia muito forte de que da presença do Senhor, o Senhor é onipresente, o Senhor está presente em toda parte, e Ele está presente conosco em todos os momentos da vida da gente. Na hora que você estiver se sentindo mais sozinho na sua casa. Por exemplo, eu ouvi partilhando de pessoas que estão vivendo o isolamento social sozinhos dentro de casa. Alguns vivem, por exemplo, lá em casa nós somos 4. Então não é assim um isolamento, né? Nós estamos em 4. A gente tem lá as meninas para distrair e a gente é 2 adultos para conversar. Certo? Então nós não estamos absolutamente sozinhos, mas existem pessoas, especialmente alguns idosos, que estão vivendo um momento de isolamento realmente total, sozinho dentro de casa. Meus pais estão só os 2 dentro de casa, o tempo inteiro, já desde o início do mês de abril, ou do final de março, eu não lembro exatamente quando, só os 2 dentro de casa. Então a gente pode estar vivendo tempos de isolamento que a gente possa se sentir sozinho, mas nessa hora a gente precisa lembrar, o Senhor está comigo, eu não estou só. Mesmo no momento de maior solidão, mesmo no momento de maior dificuldade, mesmo que eventualmente, eu espero que isso não aconteça com nenhum dos nossos, mesmo que eventualmente eu venha passar por um momento desse de difícil da Covid-19, de um leito, de isolamento completo, sem poder receber visita e tudo mais, só olhando para a cara de mascarado e tudo, de médico e enfermeiro, e eu vou me lembrar que o Senhor ali naquele momento está comigo. Até ali, tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Em todo e qualquer momento, seja qual for o vale sombrio que a gente passe na vida, o Senhor está conosco e o Senhor nos consola. É nesse momento que a gente deve lembrar, a benesse de ser ovelha do pastoreio do Senhor, de que na hora do vale sombrio, que primeiro, seja qual for a situação, é Ele que nos guia para o pasto verdejante. E na hora que a gente estiver no vale mais sombrio, que a gente possa lembrar que o Senhor está conosco, que o Senhor, de fato, nos consola. E aí vai falar algo que no contexto daquele momento era proveitoso. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Que aqui é uma ideia mesmo de... Ele estava sofrendo perseguição, e por isso ele fala de preparar uma mesa na presença dos adversários. Eu espero que o irmão, em nome de Jesus, não tenha adversário para precisar querer que o Senhor celebre na frente deles qualquer situação. E aí, então, ele vai terminar o texto no versículo 6, dizendo que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor estarão conosco todos os dias da nossa vida, mesmo no momento mais difícil. O Senhor está conosco. E aí vem algo precioso. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Habitarei na presença do Senhor para sempre. Se você é um servo do Senhor, hoje você já é morada do Espírito Santo de Deus. Já é casa do Senhor. Nós, enquanto igreja, nós somos pedras vivas, como a gente está estudando lá na Escola Bíblica Dominical, que formam o templo da habitação do Senhor nesta terra que Deus nos deu para viver. Mas a gente tem uma promessa muito preciosa, que Davi ainda não tinha quando escreveu esse salmo, essa percepção plena. Mas a gente sabe que quando tudo isso passar, e quando tudo isso passar, eu não estou falando da pandemia. Quando tudo isso passar, eu não estou falando de qualquer situação difícil que você esteja passando. Eu estou falando quando esta terra passar, nós temos a certeza que a gente vai habitar seguro na casa do Senhor para todo sempre. Jesus Cristo, quando Ele esteve conosco, Ele disse que iria preparar lugar. Quando esteve conosco, eu falo fisicamente falando, porque Ele está conosco em todos os momentos através do seu Santo Espírito. E Ele está conosco em toda situação. Mas quando Ele esteve conosco aqui, fisicamente falando aqui nesta terra, Ele disse que ia para a casa do Pai, nos preparar lugar.
e na casa do Pai tem muitas moradas, e que Ele voltaria para nos buscar e nos levar, então, para morar na casa do Pai. Sempre que você estiver vivendo por tempos difíceis aqui nessa terra, lembre sempre que o Senhor é quem te guia para o pasto verdejante. Esse momento do deserto vai passar. Que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não tem por que temer, porque o Senhor está contigo. O bordão e o cajado dele consolam. Que a bondade e a misericórdia do Senhor vão te seguir por todos os dias da tua vida. E melhor de tudo isso, que nós somos peregrinos nessa terra. Que tudo isso que passa aqui é passageiro. E que a gente vai viver por toda a eternidade com o Senhor lá na glória. E aí sim que a gente possa descansar seguros nas mãos do Senhor, sabendo que por maior que seja a dificuldade que a gente viva nessa terra, é uma dificuldade absolutamente passageira, que a gente vai viver por toda a eternidade nas mãos do Senhor com a vida diante do seu altar.